Paz a todos. Este capítulo é a parte 1 do Paralelos Naturais da Guerra Espiritual. O versículo-chave para Paralelos Naturais da Guerra Espiritual é 1 Timóteo, versículo 18. Eu te confio, filho Timóteo, este encargo, de acordo com as profecias que anteriormente te foram feitas a teu respeito, para que por elas traves a boa guerra. Porque Deus escolheu o exemplo da guerra natural para descrever o que está acontecendo no mundo espiritual entre as forças do bem e da força do mal? A resposta é encontrada em um princípio bíblico básico: os princípios naturais da verdade espiritual. Deus usa princípios naturais para explicar o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando são traçados paralelos entre algo no mundo natural e no mundo espiritual, então podemos entender o espiritual por causa do natural. Jesus usou este princípio com frequência. Ele usou o exemplo de uma colheita natural para ilustrar a grande colheita espiritual, para a qual ele estava chamando trabalhadores. Há muitos paralelos entre a colheita natural e a colheita no mundo espiritual. O mesmo acontece em relação à guerra. Há muitos princípios de guerra natural que foram estudados e explicados por especialistas em guerra física. Esses princípios naturais são aplicáveis ao mundo espiritual. Uma definição simples de guerra no mundo natural é um ato de força destinado a obrigar nosso oponente a cumprir nossa vontade. Essa definição também se aplica no mundo espiritual. Satanás está constantemente usando as forças do mal para obrigá-lo a cumprir a vontade dele. Quando uma nação está em guerra, o estilo de vida desta nação é afetado. Os homens abandonam seus empregos para lutar por esta nação. Eles passam horas se preparando e treinando. Fundos são retirados da economia para ajudar na batalha. Os moradores ficam alertas contra invasões e guardas extras são colocados nas fronteiras nacionais. No mundo espiritual, muitos crentes estão totalmente inconscientes da guerra que ocorre ao seu redor e não adotam um estilo de vida de guerra. As comunidades da igreja planejam programas e festas, mas não têm um plano de batalha. Vivem no luxo e na comodidade, enquanto o inimigo está reivindicando as almas de um número incontável de homens e mulheres sem Jesus Cristo. Os membros da Irmandade estão desanimados, deprimidos e vivendo em pecados carnais. Eles são vítimas de uma guerra que nem sabe existe. Você precisa entender: estamos em guerra. Devemos adotar um estilo de vida de guerra no mundo espiritual. A guerra espiritual deve se tornar o foco da nossa vida. Devemos dedicar tempo à preparação e ao treinamento. Devemos aprender a usar nossas armas espirituais e colocá-las em prática. Devemos desenhar a riqueza material para estender a mensagem do Evangelho nas nações que estão sendo ameaçadas por Satanás. Devemos estar atentos às invasões do inimigo e colocar guardas extras nas fronteiras do nosso coração, mente, língua, alma, espírito, lar, comunidade e comunhão da igreja. Estamos em guerra e nossa estilo de vida no mundo espiritual deve refletir isso. O principal objetivo da guerra no mundo natural é a vitória sobre o inimigo. Esse também é o principal objetivo no mundo espiritual. Para alcançar a vitória na guerra natural, há muitos objetivos de curto prazo que precisam ser atingidos. Batalhas individuais devem ser vencidas e territórios separados devem ser conquistados.
Cada uma dessas batalhas individuais contribui para o objetivo final da vitória. O mesmo acontece no mundo espiritual. Nosso objetivo de longo prazo é a vitória sobre o inimigo. Mas precisamos dividir esse objetivo de longo prazo em objetivos mais específicos. Precisamos conhecer os objetivos que Deus tem para nós na guerra espiritual em nossa família, na comunhão da igreja, na comunidade e na nação. Devemos identificar o território específico que nos foi designado para a conquista. Cada soldado em um exército natural tem uma posição e uma responsabilidade diferente na batalha. O mesmo acontece no mundo espiritual. Você deve identificar os objetivos pessoais que contribuirão para a meta geral de vitória. O comandante da batalha atribui objetivos aos soldados no mundo natural. Deus é seu comandante de batalha espiritual e estabeleceu objetivos espirituais específicos para você como soldado cristão. Conhecer os objetivos da guerra não é suficiente. Um soldado deve receber treinamento básico sobre como atingir esses objetivos. No mundo natural, esse treinamento inclui aprender sobre o inimigo, suas táticas, como usar as armas de guerra e o plano de batalha. No mundo espiritual, os crentes geralmente entram no campo de batalha sem este treinamento básico. Eles não entendem as táticas do inimigo. Não estão cientes de suas armas espirituais e como usá-las e não estudaram o plano de batalha da palavra escrita de Deus. No mundo natural, enviar um soldado ao campo de batalha sem treinamento básico resulta em derrota. O mesmo acontece no mundo espiritual. Você deve ser treinado na guerra espiritual se quiser experimentar a vitória. Quando um soldado entra no treinamento básico no mundo natural, ele deixa a vida civil para trás. Ele não está mais envolvido com assuntos civis, mas se preocupa com o exército no qual se alistou. Na esfera espiritual, para guerrear bem, não devemos nos envolver com os assuntos da vida. Nós somos cidadãos civis deste mundo atual. Somos guerreiros no reino de Deus. É isso que 2 Timóteo 2 instruiu nos versículos 3 e 4. Portanto, você deve suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se dedica à guerra se envolve com os negócios desta vida para agradar aquele que o alistou como soldado. As nações inimigas sempre espalham informações falsas umas sobre as outras. Satanás também injeta propaganda falsa em sua mente se você permitir. Uma dessas estratégias das nações em guerra é enfraquecer o inimigo por meio de propostas diplomáticas. Essas são sugestões de compromisso. Por meio dessas propostas, cada nação tenta obter vantagem sobre a outra. Na guerra espiritual, Satanás tenta fazer com que os crentes se comprometem com o pecado. Ele sabe que esta diplomacia resultará em fraqueza espiritual. Quando as nações estão em guerra, há sempre uma intrincada organização de inteligência. Cada lado tem forças de inteligência dedicadas a coletar informações sobre um outro. As forças de inteligência coletam e analisam todas as informações disponíveis sobre o inimigo. Elas comunicam o que aprenderam aos soldados envolvidos no combate. Na guerra espiritual, seu conhecimento do inimigo e das táticas dele é vital para a vitória. A Bíblia é seu manual de inteligência que revela informações sobre o inimigo. Ao aprender estas estratégias de Satanás e as estratégias bíblicas de combate, você deve comunicá-la aos outros soldados cristãos. Satanás também coleta informações sobre você.
Ele descobre seus pontos fracos e os atinge com ataques ofensivos. Os exércitos no mundo natural usam tanto estratégias ofensivas quanto defensivas. Um grande general do mundo natural disse certa vez às suas tropas: "Vamos avançar e avançar rapidamente. Continuaremos nosso movimento e o inimigo sempre atacará onde estivemos e não onde estamos." Esse general não acreditava em defesa. Sua teoria era que se o inimigo estivesse constantemente sob ataque, não haveria necessidade de se defender. Ele percebeu que a força que se movia na guerra ofensiva tinha vantagem sobre as forças defensivas. Na guerra espiritual, aquele que entende o objetivo da guerra como a derrota do inimigo não será facilmente reduzido a uma posição defensiva. Para obter a vitória final, são necessárias frentes ofensivas. Terrorismo, sabotagem e embosca são todos ataques de surpresa e são métodos usados por exércitos naturais em guerra. Esses métodos têm duas coisas em comum. Primeiro, são métodos ofensivos violentos. Segundo, todos eles têm o elemento de surpresa. O alvo para o qual esses ataques são direcionados é pego de surpresa e não está preparado. O resultado geralmente é confusão e derrota. Assim como os terroristas que fazem sabotagem e emboscas, Satanás também usa os métodos de ataques violentos, ofensivos e de surpresa. Ele atacará quando você menos esperar em áreas da sua vida que ficaram desprotegidas. Não presume que o inimigo te avisará de seus ataques. Isso não acontece no mundo natural da guerra. Tampouco acontecerá no mundo espiritual. Continuaremos a falar sobre paralelos naturais da guerra espiritual na parte 2 deste capítulo. Que Deus o abençoe. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.